Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda, no seu reino, que empregue a palavra, instante, tempo, fora de tempo, na retaguarda, repreenda, exorte com toda legalidade e doutrina, porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, montoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu és sóbrio em tudo, sofrei aflição, fazei a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui na presença do Senhor com esta palavra, o apóstolo Paulo trazendo essa orientação para os irmãos ali, glória a Jesus, os Timóteos, né? Uma mensagem muito importante para nós. Paulo lembrando aqueles irmãos sobre Jesus, aquele que um dia morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? Por isso que quando nós participamos da ceia do Senhor, que viemos para o culto de uma ceia, nós lembramos da morte do Senhor, né? Do que Cristo morreu para nos salvar. Nós temos que, na verdade, lembrar todos os dias do que Jesus fez por nós lá na cruz. Mas quando nós nos reunimos aqui, glória a Deus, que nós nos juntamos aqui na casa do Senhor, é para nos preparar, para nos alegrar que o grande amor de Deus para conosco, enviando o seu único filho para que morresse numa cruz e abrisse para nós a porta da salvação. E quando nós nos reunimos aqui, nós se alegramos, porque ele disse, glória a Deus, quando ele celebrou as ceias, né, com seus apóstolos, com seus discípulos, a última ceia do Senhor, ele disse: olha, este pão aqui é meu corpo, e este cálice aqui é meu sangue. Amém? Quando o homem, quando a mulher participa do corpo e do sangue de Cristo, ele está ligado em Cristo. Cristo corre dentro das suas veias com seus sangues, né? E o seu corpo são vitamina para nossa alma. Mas aqui está dizendo a palavra do Senhor nessa noite, dizendo assim: eu conjuro depois diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Amém? Veja bem, irmãos, que esse Jesus, mesmo que nos garante a salvação, esse Deus que tem esse grande amor para conosco, amém? Esse mesmo Jesus aqui que abriu a porta da salvação, um dia ele vai ser juízo e vai julgar os vivos e os mortos, diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Então a oportunidade para nós, no que dia que estamos vivendo, é hoje, é o momento, né? É uma oportunidade muito grande para nós, de estar com Ele, de estar com Jesus, né? De poder fazer parte do povo dos céus, glória a Deus, e ter a salvação, escapar desse julgamento desse dia, né? Que vai condenar milhares e milhões de pessoas. Mas o crente naquele dia, ele também vão ser julgados para receber aquilo que ele fez de bom na presença de Deus. Então o apóstolo está dizendo aqui: lembre-se que esse mesmo Jesus que salva, esse mesmo Jesus que liberta, é o que Paulo estava tentando dizer para aqueles irmãos. Ele mesmo vai vir um dia na sua vida e vai julgar os vivos e os mortos. Vai julgar. Por que julgar? Glória a Deus. Para ver, glória a Jesus, porque que eles não puderam alcançar a salvação. Mas aquele irmão, aquela irmã que viveu a palavra do Senhor, aquele irmão, aquela irmã que guardou dentro do seu coração a palavra de Deus, você pode ter certeza que nesse julgamento o nome dele vai estar no livro da vida, então não será condenado. Quando o nome da pessoa estiver no livro da vida, ele já é salvo, não tem mais perigos. Amém? Não tem mais perigos.
Então Paulo estava dizendo, lembre bem, porque esse mesmo Jesus, ele vai julgar. Aí ele continua dizendo aqui, quem prega a palavras, né? Paulo estava dizendo, aquele que prega a palavra, aquele que ensina, aquele que fala da palavra, fala do evangelho, exorta, ensina doutrinas, né? Glória a Deus, no tempo e fora do tempo. O que quer dizer no tempo e fora do tempo? Hoje nós estamos aqui dentro da igreja, é um tempo. Nós estamos aqui, glória a Deus, pregando para os irmãos, fora de tempos. É como quando nós não estamos dentro de igrejas, não é verdade? Quando nós estamos na rua, quando temos oportunidade de falar para alguém de que Jesus, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Não é só na igreja que falamos de Jesus, não é só quando estamos dentro da casa de Deus que pregamos as palavras, mas em todo lugar devemos falar de Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que Ele um dia voltará para julgar as nações da terra. Amém? Então ele estava dizendo aqui, que aquele que prega, ensina, glória a Deus, porque vai chegar, olha o que ele diz aqui, ó, porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas terão os comichões de ouvido, mudarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. O apóstolo Paulo naquela época já estava dizendo para os irmãos daquela época, dizendo, olha, vai chegar tempos, né, que não suportarão mais as sãs doutrinas. E nós estamos nesse tempo, irmãos. Esse tempo chegou. Essa profecia de Paulo através da palavra, ela está se cumprindo no dia que estamos vivendo, que as pessoas não estão mais suportando as sãs doutrinas, né? Não estão suportando mais a palavra da obediência. Olha o que ele diz aqui, porque virão tempos que não suportarão mais a sã doutrina, mas terão comichão ouvidos, mudarão para si doutores, amém? Conforme a sua concupiscências. É o que estamos vendo por aí, aleluias. Milhares de pessoas, irmãos, eles não querem mais ouvir doutrinas, eles não querem mais ouvir exortações, não, ninguém mais quer ser corrigidos, todo mundo quer ser liberal, quer viver, glória a Jesus, conforme ele veio do mundo, ele quer continuar como ele estava no mundo. E só diz assim que Jesus só quer o coração, que Jesus já pagou tudo na cruz, né? O que isso quer dizer assim, que nós não precisamos se preocupar com o pecado, porque Jesus já pagou na cruz, amém? E aí formam-se doutores, glória a Deus, doutores, porque, irmãos, pessoas que tentam torcer a palavra do Senhor, eles começam a pegar a Bíblia e dizer que a Bíblia está fora de contextos, né? Quando fala sobre o pecado deles, não, aqui não vale, porque isso foi para aquela época, hoje é diferente. Eu já vi pregadores dizer que muitas vezes a mensagem, glória a Jesus, que foi pregada para aquela época, né? Então quer dizer que para hoje não vale a mensagem. A Bíblia não é um conto de história, irmãos. A Bíblia não é algo, glória a Jesus, que conta, né, a vida dos apóstolos, uma biografia de Cristo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não foi escrita para contar que Jesus morreu na cruz, né? Que os apóstolos pregou a palavra de Deus. Não, a Bíblia ela vem trazendo para nós, glória a Jesus, o que aconteceu no passado, como os apóstolos sofreu, amém? E ela continua falando até no dia de hoje, a mesma palavra, ela continua nos exortando, glória a Deus, nos preparando para um dia morar no céu com o Senhor, amém? Mas muitas pessoas não querem aceitar isto. Muitas coisas que no passado era pecado, hoje não é mais. Para muitas pessoas que no passado não podia, glória a Jesus, hoje pode. Por quê? Será que a palavra de Deus mudou? Será que Jesus mudou? Não, irmão. Ela continua a mesma. A doutrina de Cristo continua a mesma. O que mudou foi que Paulo está dizendo aqui: formaram-se doutores, formaram homens estudados, começaram a pegar a Bíblia, né, começaram a estudar, torcer a palavra de Deus, inventar livros para ser vendidos, e começaram a botar na mente de muitos cristãos que a Bíblia está errada, que não é dessa maneira que interpreta a Bíblia. Para interpretar a Bíblia tem que pegar livro de fulano, livro de ciclanos, o teólogo de fulanos. Glória a Deus? Não, irmão.
para interpretar a Bíblia, temos que buscar a presença do Espírito Santo. Quando Jesus falou para os seus apóstolos: olha, tudo que eu tenho falado para vocês, amém? Agora vocês não vão entender, mas quando vier o Consolador, vocês vão lembrar de tudo que eu falei para vocês. Quem que era? O Espírito Santo. Jesus não falou para os apóstolos: olha, procura os escribas, procura as pessoas mais sábias que escreveu o livro para vocês entenderem. Não, vocês vão receber o Consolador, o Espírito Santo, que vai convencer vocês dos pecados, o Espírito Santo que vai fazer vocês lembrar daquilo que eu preguei, do que eu ensinei. O que vocês não entendeu, o Espírito Santo vai fazer vocês entender. Amém? E nós vejamos que esta palavra que estamos lendo aqui, glória a Jesus, que Paulo estava pregando para os irmãos ali, é até se cumprir o dia que estamos vivendo, porque ninguém mais quer doutrinas. Amém? Não. Quando pega para o lado da roupa das irmãs, não pode, porque são usos e costumes, né? Usos e costumes. Então não pode tocar na roupa das irmãs. Lá Jesus, a irmã pode viver de qualquer maneira, não tem problema, é uso e costume, né? Jesus só quer o coração mesmo, e o coração está por dentro, né? Glória a Jesus, mas não é assim que a Bíblia fala. Glória a Deus, porque se Jesus só quisesse o coração, no dia da ressurreição, só ia ressuscitar o coração. Amém? A Bíblia diz que vai ressuscitar o homem de corpo, alma. O homem vai voltar a vidas, e vai ser o corpo inteiro. Amém? Vai ser o corpo inteiro. Como que aquela pessoa naquele dia, o que diz que aceitou a Cristo como o Salvador das suas almas, amém? Vai ressuscitar. Como que ele vai apresentar perante Deus as suas obras, o que ele fez? Glória a Jesus. Como que ele vai chegar lá e dizer: Senhor, eu não sabia, glória a Jesus, que isso que eu usava era lascívias. Eu não sabia que isso que eu estava usando fazia parte da vaidade. Senhor, eu não sabia. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, irmão, não vai ter ninguém por inocente, porque está dentro da palavra dele. Glória a Jesus. E a palavra dele, quem nos revela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então por isso que ele está dizendo aqui, que levantará doutores para confundir as pessoas. Amém? Quando você fala para a irmã, glória a Jesus, que não pode cortar o cabelo, glória a Jesus, vem esses homens e diz que não tem nada a ver. Pode tosar o cabelo, não tem problema, pode cortar. Glória a Deus, que Deus não quer saber de cabelo. Glória a Jesus. Quando fala, glória a Deus, glória a Jesus, que não pode fazer tal coisas, não tem problema. São doutrinas de pastores. Amém? Mas a Bíblia diz, irmão, glória a Jesus, bem claros, que aquele que praticar a vaidade não entra no reino dos céus. E você já perguntou o que é vaidade? Muitas pessoas não perguntam o que é vaidade. Eu não sei o que muitas pessoas pregam sobre a vaidade, o que eles pensam que é vaidade. Amém? Eu vejo pessoas pregar contra a vaidade. Glória a Jesus, mulheres, irmãos, pregar contra a vaidade, de brinco na orelha, glória a Jesus, de roupas apertadas, pregando contra a vaidade. Eu não sei o que essas pessoas muitas vezes pensam de que é vaidade. Amém? Porque eu digo para você, aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele enxerga o que é o pecado. Amém? A pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dele, glória a Jesus, ele sabe que não pertence mais a este mundo. Ele sabe que ele é um cidadão dos céus. Amém? Que ele está preparando para morar no céu com Cristo, que ele vai ser como um anjo de Deus nos céus. Amém? E a Bíblia diz que os anjos do Senhor, você pode olhar em qualquer parte da Bíblia que fala sobre anjo, lá está um anjo bem vestido, de vestes longas. E Apocalipse diz: eu conselho de mim que compre ouro provado no fogo e vestiduras, glória a Jesus, para que não mostre a sua nudez. Amém? Por quê, irmãos? Porque nós vamos ser um cidadão dos céus, e para nós ser um cidadão do céu, nós temos que preparar desde já aqui na terra. Amém? Assim vamos ser transformados no dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos ser transformados. Mas como que Deus vai transformar uma pessoa se ele continua no pecado? Glória a Jesus. A transformação para o cristão é para o homem e para a mulher que já vive no arrependimento, aquele que já vive obedecendo a palavra do Senhor. Sobre ele virá transformação. Amém? Então Paulo está me dizendo aqui, lembre disto,
que esse mesmo Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E por que ele vai julgar? Porque não viveu a palavra do Senhor. E ele continua dizendo aqui, nós dizendo assim: desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Hoje que mais você veja, amém? Todo mundo querendo interpretar a Bíblia, né? Quando você veja, quando Jesus vê as pessoas pregando, é um pastor pregando contra o outro, é um obreiro pregando contra outros, né? Glória a Jesus dizendo que o outro é errado, amém? Aonde deveria todos se unir e falar a mesma palavra para a salvação das almas. Não, é um querendo, glória a Jesus, ser maior do que o outro, mais entendido, mais sábios, e aí começa a torcer a Bíblia, né? Aonde que fala sobre o pecado, ele disse: não, isso está escrito em português, nós temos que ler lá em latim, temos que ler lá não sei o que em grego, glória a Jesus, em gregos, amém? Então veja bem, irmãos, glória a Jesus, eu digo para os irmãos, que muitas pessoas, naquele dia, vão ficar por dar ouvido a esse tipo de pessoas, amém? Pessoas que se desviam da verdade, e se juntam às fábulas, glória a Deus, como tenda de palavras. Hoje, glória a Jesus, pessoas debatem um contra o outro evangelho, um prega contra o outro diz que o outro está errado, não, você está errado, o outro está errado, e diz que estão fazendo a obra de Deus, amém? Glória a Jesus. Eu digo para os irmãos, a palavra de Deus dentro do nosso coração, se damos lugar ao Espírito Santo, não precisamos de mais nada, porque ela transforma nossas vidas. Aí ele continua dizendo assim: mas do sóbrio sofre aflição, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Nós temos que fazer a obra do evangelista, evangelizar. Vamos evangelizar, vamos falar que Jesus está voltando, que Jesus vai julgar os vivos e os mortos, amém? Os mortos, aquele que morreu, que não tiveram parte para Jesus com Cristo na primeira ressurreição, e os vivos, aqueles que ficaram, mas também não conseguiram alcançar, glória a Jesus, a sua vida na presença de Deus. Mas, irmãos, nós temos uma oportunidade muito grande de nós guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, aprender o que é doutrina do Senhor, amém? Aprender a saber, glória a Jesus, o que Deus quer de nós, porque este mundo não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Glória a Jesus, Jesus está voltando e nós temos almas. Agora você imaginou, irmão, nós ficar aqui tanto tempo, né? Rejeitando muita coisa que a carne deseja, e chega na última hora, Jesus disse: eu não conheço você não, amém? Aí você perdeu o céu, nós podemos perder o céu, glória a Jesus, e perder o mundo também, amém? Porque para aquele que não vai para o céu, o mundo, irmão, é muito bom, glória a Jesus. Para aquele que não vai para o céu, né, que quando a pessoa não vai para o céu, ele vai para o abismo, o mundo é o paraíso, glória a Deus. Então vale a pena, glória a Jesus, nós rejeitar as coisas desta vida. Paulo, ele perdeu a sua vida neste mundo, desde o dia que Jesus chamou ele, né, glória a Jesus, e disse: Paulo, prega meu evangelho. Paulo perdeu a sua vida neste mundo. Paulo perdeu, ele parou de viver para o mundo, agora ele passou a viver para Cristo, pregar a palavra de Cristo. Paulo não tinha mais, glória a Jesus, paz na sua vida. Para onde ele ia, tinha alguém querendo acusar ele. Para onde ele ia, era irmãos da própria igreja querendo, glória a Jesus, destruir eles. Glória a Deus. Ele perdeu a sua paz, mas ele sempre dizia: eu não vejo a hora de sair deste corpo, largar este corpo para me estar com Jesus. Eu não vejo a hora, amém? Então isso, irmãos, glória a Jesus, é muito importante. Glória a Deus, glória a Jesus, é para nós, amém? Glória a Jesus, por quê? Olha o que diz aqui, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos ver aqui, glória a Jesus. No último dia sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarento, preçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, pai e mãe, ingrato, profano, sem efeito natural, irreconciliáveis, caluniador, glória a Jesus, cruel, sem amor para com os bons,
traidor, obstinado, orgulhosos, mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus. Glória a Jesus. Isso é o dia que estamos vivendo, é o tempo que nós estamos vivendo, glória a Jesus, que isso está acontecendo. Essa mensagem do apóstolo Paulo aqui, glória a Deus, ela serve para nós, glória a Jesus, né, no tempo que estamos vivendo, dias difíceis, amém? Mas vamos continuar firme na presença do Senhor, para que possamos alcançar o grande dia que Jesus voltar para, glória a Jesus, nos buscar, amém? Porque um dia Jesus vai voltar e Ele vai nos buscar, e nós temos que estar preparados. Preparado para quê? Preparado para a hora que Ele nos chamar. Preparado para quê? A hora que a morte temos que enfrentar, amém? Glória a Jesus. E isso, irmão, nós temos que estar preparados, porque não sabemos a hora, mas a hora que chegar, nós possamos estar preparados para encontrar com Jesus. Que Deus abençoe tudo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração a Deus, vamos fazer uma oração a Deus, vamos pedir para que o Senhor venha nos abençoar mais e mais nessa noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor Pai, venha nos abençoar nessa noite mais e mais, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, para falar, meu Deus querido, do Teu Evangelho, da Tua verdade. Continua falando com meus irmãos, com minhas irmãs, com cada pessoa que aqui está, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor está voltando para buscar um povo zeloso, especial de boas obras. Meu Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Faça a Tua obra, prepara a minha vida, Senhor, prepara a vida dos irmãos, das irmãs, para encontrar com o Senhor, meu Deus, naquele grande dia, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, amém.